Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema é: paguei menos no imóvel do que em um carro popular. Exatamente. O arremate que eu fiz no meu primeiro imóvel em leilão, eu paguei menos do que a entrada de qualquer carro popular. Vocês podem dar uma maratonada aí no meu canal, vocês vão ver que eu já falei do meu primeiro imóvel e de quanto eu arrematei ele. Eu vou relembrar aqui. Meu primeiro imóvel eu arrematei por 96 mil. Eu tive que dar 10% de entrada. 10% de entrada. Isso corresponde a R$ 9.600. Me diga aí, o que você dá de entrada num carro popular com R$ 9.600? Nada. Nada. R$ 9.600 você não vai pagar nada do carro. A concessionária vai dizer: não, meu amigo, eu nem converso com você não. Você quer dar R$ 9.600 de entrada no carro? Que isso? Entendeu? A maioria dos carros são comprados por meio de financiamento, tem um mínimo para você dar, né? Que não é, passa longe desses 9.600. Você tem que dar 20, 30 mil reais, sei lá, 15 mil que seja a menor forma. Então, você consegue arrematar, e eu estou falando isso porque eu vivi isso. Cara, é o seguinte: antes de eu entrar no mundo propriamente da assessoria, da consultoria e dos leilões de imóveis arrematando e revendendo, eu me fiz de piloto. E aí eu disse: cara, eu vou testar isso aqui. Eu vou ver se isso aqui realmente serve, se isso aqui não é furada. A gente tem que ter essa cautela. Você que vai começar, também tem que ter essa cautela. Faça esse teste. Faça primeiro com você. Depois você vai progredindo. Se deu certo, ok. Te manda. Vai embora. Pé embaixo e vai fundo. Então eu tive essa cautela. O que eu fiz? Eu me fiz, entre aspas, de cobaia para saber o que ia dar de resultado. E o resultado deu bom e eu segui todos os passos. E o bom disso é que você vive o processo. E tem coisas, e eu fiz 3 cursos antes e tal, tem coisas que o curso não ensina. Você só aprende na prática. Você só aprende vivendo o processo. E foi isso que aconteceu comigo. E existiam coisas que eu aprendi vivendo o processo. Tipo o que, Eduardo? Por exemplo, na hora de cobrar o ITBI, o município ele vai querer cobrar pelo valor da avaliação dele ou pelo valor que foi a negociação. O que for mais alto. Normalmente os municípios fazem isso. Mas o STJ já havia uma súmula vinculante, uma decisão vinculante, melhor dizendo que não, que o valor do ITBI, que é o imposto que você paga para a transmissão do imóvel, você deve ser cobrado pelo valor da transação, ou do arremate, no caso. E isso nenhum curso ensinava, nenhum curso falava. Quando falava uma coisa assim muito por alto. Então, eu tive que aprender isso na prática. Eu tive que aprender a fazer um requerimento no município para solicitar isso de forma administrativa. Nenhum curso ensina isso. Eu tive que ir ter contatos com a imobiliária. Nenhum curso ensina isso. Eu tive que tratar com corretores de imóveis, saber quanto é que era a porcentagem, saber como é que era o preço do local. Nenhum curso te ensina isso. Os cursos, eles ensinam, mas eles ensinam muito da teoria do leilão propriamente dito. Até porque às vezes o curso é muito condensado e não dá para você ser tão específico. Tem um tempo, tem um time também para você dar aula. Sim, uma série de coisas giram que fazem às vezes o curso ser limitado. Às vezes também é um curso chulé. O cara só quer ganhar teu dinheiro e diz que montou um curso. Então, nós temos que ter esse cuidado. Mas por mais que você faça qualquer curso, o curso mais completo que seja, sempre você vai aprender alguma coisa na prática. E eu aprendi isso. Eu aprendi que existem coisas que só o processo te ensina. Como eu acabei de dizer aqui para vocês. Mas o incrível disso também é que quando a gente consegue materializar e perceber isso concretamente, que você consegue desembolsar uma quantia de dinheiro que, a princípio, quando você não está no métier, quando você não está na prática dos leilões de imóveis, você imagina que puxa, eu vou comprar uma casa e aí isso é caríssimo, e o financiamento muito alto, o banco não vai passar e tal. E não é nada disso.
sabe? E a gente costuma, o ser humano, me parece que costuma querer complicar uma coisa que não é complicada. Pior, o ser humano às vezes quer complicar o simples. E não é isso, porque a gente parte da presunção de que é complicado. E quando você vai limpo, sem essas amarras de presunções, você consegue atravessar esse processo de forma mais leve, de forma mais suave. E as coisas conseguem ser resolvidas razoavelmente num tempo hábil. E o melhor disso é que você vai aprendendo. Foi isso que aconteceu comigo quando eu adentrei na prática para o mundo dos leilões dos imóveis. E uma coisa que me deixou muito feliz foi que depois eu fiz essa reflexão fora aqui da tela, né? Que eu disse, puxa, eu comprei um imóvel por um valor que nem carro popular seria, né? Porque eu arrematei à época o imóvel de forma alavancada, financiado. Então eu dei 10% de entrada e parcelei o restante. Paguei algumas parcelas até eu reformar a casa, deixar ela toda boa e botar para venda e tive um lucro muito bom. E o valor que eu vendi esse imóvel, já contei aqui também, foi de 250 mil. Então daí você tira, né? É muito mais que o valor do carro popular, porque eu vendi pelo mercado comum. E aí a pergunta que fica, e a pergunta que ficou, e eu fiquei reflexivo nisso também, foi no sentido de que, puxa, por que as pessoas só são empurradas para o mercado comum, como eu chamo? Por que as pessoas não têm essa visão dos leilões de imóveis? Seja para investimento, seja para moradia. Por que as pessoas não costumam ir a esse tipo de mercado? Ter esse mercado como alternativa? Porque a grande mídia, ou digamos assim, ou quem controla essa grande mídia, ou a grande publicidade, melhor dizendo, das incorporadoras, das construtoras, até dos próprios bancos, são para quê? Até do governo, para imóveis novos. Quando você arremata um imóvel em leilão de imóveis, ele fica como sendo imóvel usado. E existem várias faixas de financiamento, por exemplo, dadas pelos bancos, incentivadas também pelo governo. Dentro, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, você tem uma reserva de contingência, por exemplo, na Caixa Econômica, para imóveis novos, do Minha Casa Minha Vida. E tem uma outra reserva de contingência, que às vezes é menor, para imóveis usados. Então, isso tudo, às vezes, na prática do mercado, demanda o quê? Uma maior dificuldade de venda, uma maior dificuldade de aquisição, uma maior prevalência desses imóveis novos, que são os mais caros, que são os que as construtoras realmente querem vender, porque o que interessa para elas é vender esses imóveis novos, a facilidade que o governo dá de crédito para esses imóveis novos, junto com os bancos, porque os bancos ganham também em cima disso, e eles têm um maior subsídio em cima dessa política econômica que o governo faz para a habitação, dentro de privilegiando imóveis novos. Então, existem uma série de fatores ou de circunstâncias exógenas fora desse contexto, no contexto imobiliário, que ficam atravancando, engessando, criando um certo óbice, né? E a grande mídia, a publicidade, por exemplo, é só de casas novas, apartamentos novos, casas novas. Por quê? Porque tem um preço maior, porque as construtoras, os bancos, as incorporadoras vão lucrar muito mais com eles, tá? E o governo, e eles têm, sim, um lobby muito forte em cima do governo para isso. Então, os leilões que seriam ali par e passo, deveriam ser par e passo com o mercado comum de imóveis, fica como bem secundário, não é nem secundário, fica bem secundário, como uma alternativa. E poucas pessoas conhecem. E aí é fomentado também em muitas pessoas que, tá ocupado, vai dar problema. Eu conheci o tio do fulano que deu problema, que não sei o quê. E eu digo que são mitos porque são mitos. Eu também já expliquei aqui em vários vídeos que eu já fiz para o YouTube, que 70%, 80% isso é dado estatístico. Dos imóveis que estão ocupados, as pessoas com uma notificação extrajudicial, uma comunicação de forma humanizada que você faz, as pessoas desocupam o imóvel, seja apartamento, seja casa. E de 30% a 20% podem te dar algum trabalho,
porque você vai ter que entrar na justiça. Mas as pessoas acabam saindo e isso não vai demorar anos para fazer, não. Isso é coisa de 6 meses, 1 ano, tá? 15 meses, talvez, na pior das hipóteses, mas as pessoas vão sair, porque o judiciário também já está conscientizado dessa questão dos leilões de imóveis e das ocupações irregulares dos imóveis. Existem leis que asseguram isso. Por exemplo, a própria lei da alienação fiduciária, ela, no artigo 37, ela diz o seguinte, que da consolidação do imóvel, quando o banco consolida o imóvel, até a retirada, até a saída da pessoa que está ocupando indevidamente o imóvel, você pode cobrar 1% de aluguel, e esse 1% é referente ao valor de mercado do imóvel, da pessoa que está ocupando. Então, ainda que ela deixe depois do imóvel, você vai cobrar isso dela na justiça, tá? Então, já há uma segurança jurídica muito maior para o arrematante. Já se cresceu bastante nesse aspecto jurídico e até social dos leilões de imóveis. Mas há ainda uma equidistância muito grande com relação ao mercado comum, justamente por esse grande viés político e publicitário, né? Político, financeiro e publicitário, que eu falei desses atores aqui, como o próprio governo, as incorporadoras, as construtoras, tem em querer amarrar o grande público, a grande massa, nos imóveis novos, que custam muito mais caro e que eles, por outro lado, vão bolsar muito mais com isso. O governo vai bolsar porque ele diz que vai fazer uma política habitacional para quem não tem casa, e aí com isso, no final, os dividendos deles são votos. A incorporadora, as construtoras, porque conseguem vender o produto bem mais caro e embolsar esse lucro. E os bancos, porque vão junto com as incorporadoras nessa questão de valor e conseguem cobrar os juros em cima desses valores, que dá um montante altíssimo, porque são longos anos. E eles também embolsam esses valores. Então, quando você tem um outro mercado, que é de leilões de imóveis, que, por exemplo, te dá hoje os juros no máximo a 9, 9,5%, enquanto os juros na Caixa Econômica, que é o mais aceitável no mercado comum, está 12,5%, é uma diferença gritante. Então, não há um incentivo para que ocorra essa corrida aos leilões de imóveis, conquanto nós já estamos percebendo uma maior conscientização da população para os leilões de imóveis por todos esses fatores que aqui eu já disse. Mas enfim, o recado hoje foi esse. Se você gostou, dá um like, curte. Se tu não está inscrito, te inscreve no meu canal, que eu sempre posto informações relevantes de valor aqui. E compartilha esse vídeo com quem você acha que também está na mesma vibe, que quer leilões de imóveis, que quer adquirir a casa, que quer investir para lucrar, tá? Compartilha aí, me dá essa força e um abraço. Valeu!